Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos trabalhar, ainda dentro do Segundo Reinado, a abolição da escravidão e a política externa. Dentro de política externa nós vamos trabalhar a questão de Christie e as guerras que aconteceram na região da Bacia do Prata, até que finalmente nós chegamos na Guerra do Paraguai, tá bem? Vamos lá então. Bom, sobre a abolição da escravidão, o que nós vamos destacar? Primeira coisa é que existe no Brasil a intenção, não pelo governo brasileiro, mas já existe essa pressão pela abolição da escravatura desde a chegada da corte portuguesa aqui no nosso país. Lembrando que foi uma das condições impostas pela Inglaterra para trazer a família real e a corte para cá, que não foi cumprida até este momento que a gente está trabalhando, que é o Segundo Reinado. Porém, desde 1830 já existia uma lei que previa a abolição da escravidão, também resultado dessas pressões inglesas desde 1808, ok? E aí os ingleses então começam a apertar o cerco em relação ao Brasil, começam a exigir que nós cumpramos essa determinação, ou seja, que nós cumpramos a abolição da escravidão. Então eles aprovam uma lei chamada Bill Aberdeen, ok? A Bill Aberdeen, veja só, ela autorizava a própria Marinha Real Britânica a abater, naufragar os navios que faziam tráfico transatlântico. Essa lei tinha por objetivo, por parte da Inglaterra, pressionar a fonte da escravidão, que era o tráfico, tá certo? E ao afundar esses navios, eles impediriam que esses navios chegassem até a costa brasileira. Então, era melhor, na visão dos ingleses, afundar esses navios com a tripulação e esses escravos dentro, do que permitir que eles chegassem até a América e fossem comercializados como escravos. Então foi uma medida extrema tomada pelo governo inglês na tentativa de acabar com a escravidão, tá certo? Seguindo. Na sequência, o Brasil começa então a criar leis com este fim, com o fim de acabar com a escravidão. A primeira delas, depois dessa que nós mencionamos aí de 1830, é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, ela colocava fim ao tráfico transatlântico de escravos, ou seja, ela proibia o tráfico negreiro. Não é porque ela proibia que ele deixou de acontecer, ok? Teve outras consequências essa proibição que nós vimos na aula passada. Proibição do tráfico de escravos vai tornar esta mão de obra mais difícil, menos acessível, portanto mais cara, além de estimular o tráfico interno. Afinal, a escravidão no Brasil continuava, é apenas o tráfico que passou a ser proibido. Então é uma foto para vocês, uma das últimas tiradas de um navio negreiro. Bom, que nem eu comentei com vocês, a lei resultou na diminuição na oferta de mão de obra escrava, o que leva ao aumento no preço desse escravo e ao estímulo do tráfico interno, tá certo? Bom, além disso, como nós vimos na aula passada também, a proibição do tráfico ela vai estimular a vinda de imigrantes, a utilização então da mão de obra assalariada, objetivo esse que era o principal por parte dos ingleses para a abolição da escravidão. Tá bem? Então aqui, que nem eu comentei com vocês sobre o tráfico interno. Bom, que nem nós comentamos na aula anterior, a criação da Lei Eusébio de Queiroz, a proibição e com ela a proibição do tráfico transatlântico, vai, além de estimular o tráfico interno, de encarecer esse tipo de mão de obra, porque ela se torna mais rara, estimulou também, que nem nós acabamos de comentar, a vinda de imigrantes. A vinda de imigrantes, por sua vez, ela vai ser responsável pela criação da Lei de Terras, no mesmo ano da Eusébio de Queiroz, que dificultava o acesso à terra, que a partir de agora só podia ser adquirida por meio da compra, ok? O objetivo de tudo isso, que nem nós já comentamos também, era garantir aos grandes latifundiários a mão de obra que eles tanto precisavam para poder tocar as lavouras, já que o trabalho escravo se tornava cada vez mais raro, mais difícil. Tudo bem? Esse capital, que nem nós comentamos também na aula passada sobre a economia, que era utilizado para a compra de escravos e para financiar esse tráfico transatlântico, uma vez que ele é proibido com a Lei Eusébio de Queiroz, ele se transforma na base para a industrialização do Brasil. Nós vimos que um dos motivos que permitiram o surto industrial foi, juntamente com a maior oferta de mão de obra, maior oferta de mercado consumidor, representada pela mão de obra livre dos imigrantes, o capital, antes empregado no tráfico, agora disponível para a indústria. Tá bem? Só para retomar os assuntos que nós comentamos na semana passada. Bom,
Na sequência dessas leis, nós temos a Lei do Ventre Livre, também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, de 1871. Essa lei, ela determinava que todo escravo que nascesse a partir de 1871 estaria livre, ok? Porém, ele iria trabalhar para o senhor de sua mãe, a fim de pagar os custos de sua criação. Porque vejam bem, a criança era livre, mas era um recém-nascido, ela não podia sair por aí e se virar sozinha, ela precisava dos cuidados da sua mãe, tá bem? Então, como ele era livre, mas precisava dos cuidados da mãe que era escrava, então ele deveria trabalhar para o senhor de sua mãe, até que ele pagasse todo o custo que ele havia gerado pelo tempo em que ele teve que ficar com a mãe. Veja só, né, essa lei que foi criada, que absurdo que ela era. Seguindo, temos a lei do sexagenário, que é outro absurdo, daqui a pouco a gente vai juntar esses dois absurdos e vamos dar um nome a eles, tá bem? A lei do sexagenário de 1885, aí nos últimos respiros da monarquia, ela determinava que todo escravo, que a partir de 1885, tivesse 60 anos de idade ou mais, ele estaria livre. A grande questão é, quantas pessoas num regime escravocrata conseguiam atingir os 60 anos de idade? Tá bem? Então, tá aí outro grande absurdo criado. Bom, que nem eu falei para vocês que a gente ia juntar esses dois absurdos e ia dar um nome a eles. Essas leis, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, foram chamadas de leis inócuas. Por que leis inócuas? Porque elas não tinham como real intenção acabar com a escravidão. Pelo contrário, o objetivo principal delas era prolongar a escravidão pelo maior número de tempo possível, tá bem? Elas foram criadas apenas para mostrar que algo estava sendo feito para acabar com a escravidão. A ideia que eles queriam passar era essa, ok? Mas quando na realidade eles não tinham esse objetivo. É de todas essas leis, dessa enrolação do Brasil para acabar com a escravidão que deriva aquela expressão para inglês ver, igual nós comentamos nos slides passados, tá bem? De onde veio essa expressão para inglês ver? A Inglaterra pressionava o Brasil pelo fim da escravidão. O Brasil criava leis que passavam a imagem de que queriam acabar com a escravidão, porém, na verdade, essas leis apenas prolongavam o trabalho escravo. Tá bem? Seguindo. E aí, finalmente, em 1888, penúltimo ano da monarquia brasileira, nós temos a Lei Áurea. Está aí o documento, né, que nós chamamos de Lei Áurea, e ela vai representar finalmente o fim da escravidão no Brasil, depois aí de mais de 3 séculos da utilização deste tipo de trabalho no nosso país. Ok? Essa lei não indeniza os proprietários de escravos e, por não indenizá-los, esses proprietários voltam-se contra a monarquia, ok? E a partir de 1888 eles passam a compor o grupo chamado de Republicanos de 13 de Maio. 13 de maio foi a data da assinatura da Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888. A partir daquela data, aqueles que ainda apoiavam a monarquia, simplesmente porque a monarquia ainda mantinha a escravidão, a partir da assinatura da lei, eles deixam de apoiá-lo, ou seja, eles passam a apoiar o modelo republicano, por isso republicanos de 13 de maio. Nós vamos comentar melhor esse assunto quando entrarmos na crise do segundo reinado, tá bem? Tá aí então a foto da princesa Isabel, que foi quem assinou, né, a lei. Só para comentar porque ela assinou e não Dom Pedro II, porque Dom Pedro II estava fora do Brasil, ele estava na França em tratamento médico, a princesa Isabel estava como regente do nosso país, e aí então ela vai se aproveitar, né, não no sentido aí negativo, mas ela vai aproveitar-se da posição de regente, né, para poder assinar a Lei Áurea, ok? Como ela estava à frente da política brasileira, enquanto o imperador estava afastado por questões de saúde, ela pôde então fazer isso. Seguindo, galera. Bom, qual que é a grande questão envolvendo a escravidão e o fim dela no nosso país? O fim da escravidão, ele não veio seguido de um projeto de inserção dessa população de ex-escravos na nossa sociedade. Se a gente for analisar estudos sociológicos a respeito da escravidão e do escravo dentro da sociedade, a gente vai perceber que o escravo ele não estava inserido dentro da sociedade, ele não havia passado pelos processos de socialização que as outras pessoas da sociedade haviam, ok? Então, ele era um indivíduo à parte, marginalizado, ok? Em cima do qual recaía toda a questão racial, toda a questão étnica, enfim.
a abolição da escravidão não contou com este projeto, né, com um projeto de inserção, de socialização desse ex-escravo, que continuou marginalizado após a abolição da escravatura. Tá bem? Essa marginalização do ex-escravo é uma das responsáveis por grande parte dos problemas sociais que nós temos hoje na nossa sociedade. Tá bem? Bom, seguindo. O movimento abolicionista no Brasil, ou seja, para que ele chegasse até a aprovação da Lei Áurea em 1888, ele contou com o apoio de alguns segmentos sociais. Ok? Quais foram eles para a gente destacar? Primeiro, são os intelectuais e as classes médias urbanas. Ok? Esses intelectuais, eles davam ênfase às teorias socialistas e ao liberalismo. Ok? E eles foram bastante influenciados pela Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Aquela guerra, nós já comentamos também, entre o norte industrial, que defendia o modelo federativo, e o sul agrário, escravocrata, que defendia o modelo confederado. Ok? Então, essa questão da escravidão envolvida na Guerra de Secessão, ela serve como base para o movimento abolicionista no Brasil também. Temos os setores do Exército brasileiro que vão aderir ao abolicionismo, esses especialmente após a Guerra do Paraguai, onde escravos foram utilizados no conflito, né, do lado brasileiro, chamados escravos da nação. Mais para frente a gente vai comentar melhor sobre isso quando a gente entrar em Guerra do Paraguai. A elite cafeicultora, por que a elite cafeicultora ela vai aderir ao movimento abolicionista? Porque o Brasil havia adotado medidas, leis para a abolição da escravatura. Essas leis não tinham a real intenção de acabar com ela, apenas de prolongá-la, como nós acabamos de comentar. Isso tornou a oferta de mão de obra escrava mais difícil e mais cara. Então, qual era a situação que os cafeicultores tinham em mãos? Eles precisavam de trabalhadores, mas não tinham escravos para poder trabalhar e não tinham mão de obra livre assalariada também. Okay? A manutenção do trabalho escravo ela dificultava a utilização da mão de obra assalariada. Trabalhar era coisa de escravo. Okay? Daí essa dificuldade. Tanto que essa mão de obra teve que ser importada da Europa. Okay? É óbvio que isso envolve outros fatores também, mas enfim, um deles é este. Okay? Então, esses cafeicultores, principalmente do Oeste Paulista, como nós vimos no nosso último assunto, eles vão aderir ao movimento abolicionista para que a oferta de mão de obra se torne mais fácil. Tá certo? E temos também o movimento dos caifases. O que foi o movimento dos caifases? Ele foi um movimento de características populares, ok? Onde eles organizavam fugas em massas e rebeliões nas fazendas. Tá bem? Bom, constituiu-se como um movimento radical pela luta, né, na luta pelo fim da escravidão e representou a radicalização então do movimento abolicionista. Tá certo? E agora a gente entra na política externa do Segundo Reinado. E dentro da política externa nós começamos trabalhando a questão de Christie. A questão de Christie foi um rompimento diplomático entre o Brasil e a Inglaterra. Por que o Brasil e a Inglaterra romperam as relações diplomáticas? Inicialmente, um dos fatores foi o naufrágio de um navio inglês em Santa Catarina. E logo após o naufrágio, a carga desse navio que boiou foi carregada até as praias e saqueada pela população local. Ok? Bom, e depois nós temos a prisão de alguns militares ingleses na cidade do Rio de Janeiro. Né? Esses militares foram acusados de baderna e levados então presos. Vale lembrar aqui que existia aquele acordo assinado por Dom João VI lá atrás, que é o Tratado de Aliança e Amizade, onde os ingleses só poderiam ser julgados por juízes ingleses, ou seja, não teria por que esses soldados ingleses terem sido presos aqui no Brasil, tomando por base esse tratado, ok? Levando em consideração isso, então, o embaixador da Inglaterra aqui no Brasil, cujo sobrenome era Christie, daí o nome, né, questão de Christie, ele passa a exigir do Brasil a indenização pela carga do navio que havia sido saqueada e um pedido de desculpas pela prisão dos militares. Ambos o Brasil não cumpriu, e o não cumprimento dessas exigências levou ao rompimento diplomático entre o Brasil e a Inglaterra, somados ao fato do Brasil não ter cumprido com a promessa de acabar com a escravidão e ter criado a tarifa Alves Branco, que era aquela tarifa que encarecia, né, os produtos importados, inclusive os ingleses. Certo?
Então, essa foi a questão de Christie. Dando sequência na política externa, a gente trabalha agora a Guerra do Paraguai, conflito que aconteceu de 1864 até 1870 e foi o maior conflito armado da América do Sul. Tá bem? Bom, quais foram os antecedentes da Guerra do Paraguai? O primeiro grande antecedente é aquilo que nós chamamos de conflitos platinos, dos quais nós vamos destacar dois. A Guerra do Prata, ou Última Guerra do Prata, como vocês também encontram, e a Guerra do Uruguai. Tá certo? Bom, quais foram as causas desses conflitos platinos, de maneira geral? A primeira delas é a oposição, né, e o interesse em se navegar livremente, se controlar a navegação na bacia do Rio da Prata. Isso é entendido como a principal causa deste conflito. Tá certo? E aí nós temos a oposição de dois interesses distintos. A livre navegação, que era o interesse brasileiro, e a arrecadação alfandegária, que era o interesse argentino. Então, o Brasil queria controlar a navegação da Bacia do Prata para poder navegar livremente por lá. E a Argentina queria controlar a navegação na Bacia do Prata para poder cobrar pela navegação nessa região. Bom, além disso, nós temos disputas territoriais e o enfraquecimento de rivais e o controle e acesso às províncias do interior do Mato Grosso, tá bem? Ambas consideradas como causas secundárias, tá bem? Vale lembrar aqui, galera, que naquela época não existiam estradas igual existem hoje, tá bem? Então, o acesso ao interior do Brasil, especialmente, né, ao Mato Grosso, ele era feito principalmente pelos rios que cortam a região, rios esses que fazem parte da bacia do Rio da Prata. Ou seja, era de interesse estratégico brasileiro para poder acessar, né, essa região tão distante, né, do litoral e da capital, a livre navegação por esses rios, tá bem? Quais foram os envolvidos nesses conflitos, né? No caso, os conflitos platinos? O Uruguai, e dentro do Uruguai nós temos dois partidos disputando o poder. O Partido dos Blancos, que era liderados pelo Uribe e apoiados pela Argentina, e o Partido dos Colorados, que era liderados por Rivera e apoiados pelo Brasil. Tá certo? Essa formação que eu estou descrevendo para vocês, né, dos envolvidos, é o que vai desencadear, que nem eu vou colocar para vocês lá na frente, os conflitos. Então, o que eu estou mencionando para vocês agora? Dentro dos antecedentes, as causas dos conflitos platinos, quem estava envolvido nesses conflitos e por quê, para depois nós trabalharmos os conflitos em si, tá? E o desenrolar deles também. Seguindo então. Dentro desse contexto, dessa disputa no Uruguai, quem vai vencer são os blancos, tá certo? Ou seja, aquele grupo que não tinha o apoio do Brasil. Já já a gente vai ver que o Brasil vai tentar reverter isso daí e vai conseguir, tá bem? Bom, a Argentina era o outro grande envolvido, né, nesses conflitos. Dentro da Argentina nós tínhamos lideranças de regiões que disputavam o poder político no país. Que regiões eram essas? Buenos Aires, capital, né, liderados por Rosas e apoiado pelos blancos do Uruguai. E nós temos o interior, que era liderado pelo Urquiza e que tinha o apoio dos Colorados e do Brasil. Okay? Como que começam os conflitos? O primeiro deles, que eu descrevi lá atrás, Guerra do Prata, entre 1851 e 1852. O Brasil invade o Uruguai e depõe o Uribe. Por que o Brasil faz isso? Porque o Uribe era o partido dos blancos, partido esse que não tinha o apoio político do Brasil. Okay? Então, quando ele vence as eleições dentro do Uruguai, o Brasil simplesmente vai lá, invade o Uruguai e depõe ele do poder. Tá certo? Bom, a Argentina, liderada por Rosas, que era aliada do Uribe, declara então guerra ao Brasil. Tá certo? Então, os argentinos, aliados do Uribe, que havia sido deposto pelo Brasil, declaram guerra ao Brasil. Tá certo? Bom, o Brasil, com o apoio de Urquiza, ele consegue derrotar a Argentina e o Rosas, então, perde o seu poder político. Tá certo? Dando sequência. Desse modo, o Brasil ele garante a livre navegação na bacia do Rio da Prata. Como que o Brasil consegue garantir a navegação na bacia do Rio da Prata? Porque ele havia derrotado o seu rival argentino, o Rosas, que tinha um interesse oposto ao brasileiro,
e havia assegurado a outra margem do Rio da Prata, que era representada pelo território uruguaio, quando ele depõe o Oribe. Ou seja, o Brasil ele interferiu na política interna de dois países vizinhos a fim de fazer valer os seus interesses políticos. É por isso que eu falo que o Brasil, durante o século XIX e ao longo do Segundo Reinado, ele era um país imperialista, ok? Não como os Estados Unidos a nível global, mas a nível local o Brasil ele era sim uma nação imperialista, tá bem? Bom, e o segundo conflito que forma aquilo que nós definimos lá atrás como conflitos platinos é a Guerra do Uruguai, que acontece entre 1864 e 1865, ok? Tempos depois de tudo isso que aconteceu, um cara chamado Aguirre, do Partido Blanco, ele consegue assumir o poder no Uruguai. E aí, vocês já imaginam que aquilo vá se repetir, ok? Então, o Brasil, temendo que o Aguirre pudesse ameaçar os seus interesses pela livre navegação na Bacia do Prata, ele envia uma missão diplomática, né, ao país, no caso ao Uruguai. Essa missão ela vai apresentar imposições ao Uruguai. E o Uruguai vai entender essas imposições como algo extremamente arbitrário, ok? E nega-se a atender às imposições do Brasil, tá certo? Então o Brasil novamente, né, que eu falei para vocês que tudo isso ia se repetir, com o apoio dos colorados, o partido de oposição dentro do Uruguai, ele consegue depor o Aguirre e colocar no lugar dele Venâncio Flores. Tá certo? Bom, esse é o fim daquilo que nós chamamos então de Guerra do Uruguai. Tá certo? O Brasil ele intervém novamente no país quando um líder do Partido Blanco assume o poder e ameaça os interesses do Brasil na região do Prata. E novamente o Brasil coloca no poder um líder colorado que era favorável aos interesses brasileiros na região. Tá bem? Seguindo então. Bom, como foi a Guerra do Paraguai, que a gente então acabou de descrever os antecedentes? A deposição de Aguirre no Uruguai e a consequente, ascensão de Venâncio Flores ao poder, ela vai levar a um desequilíbrio de forças na região da Bacia do Prata. Solano Lopes, que é esse cidadão que apareceu para vocês aí, ditador paraguaio e aliado de Aguirre, o líder uruguaio que havia sido deposto pelo Brasil, ele rompe as relações diplomáticas com o nosso país, ou seja, com o Brasil, e com a Argentina. O que tem a ver a Argentina com tudo isso? Lembra, a Argentina era aliada do Brasil desde que o Brasil depôs o Rosas lá atrás, tá bem? Na Guerra do Prata. Bom, vamos lá então, continuando. Então, esse ditador paraguaio, Solano Lopes, motivado a conseguir uma saída para o Oceano Atlântico, possível graças aos rios que formavam a bacia do Rio da Prata, invade a Argentina e é derrotado. Vamos lembrar aqui o seguinte, galera, se nós analisarmos o mapa da América do Sul, a gente vai perceber que o Paraguai é um país continental. O que significa isso? O Paraguai não possui saídas para nenhum mar ou oceano. Nessa época que nós estamos trabalhando, século XIX, dada a inexistência de outros meios de transporte como o avião, ele precisava obrigatoriamente de uma rota que levasse a sua produção até os oceanos, o que era feito pelos rios. Tá bem? Então era importante ao Paraguai assegurar os seus interesses na bacia do Rio da Prata para que ele pudesse escoar sua produção. Naquele momento, o Brasil havia monopolizado a região da Bacia do Prata. Okay? Ele havia controlado, por meio do seu aliado argentino e uruguaio, as duas margens, da foz do Rio da Prata. Então, qualquer interesse paraguaio em utilizar a livre navegação no Rio da Prata, ele havia sido cancelado, suspenso, no momento em que o Brasil assume esse controle. Então, essa investida paraguaia contra a Argentina, e o rompimento diplomático, com o Brasil que ele havia feito antes, são tentativas do Solano Lopes de conseguir essa saída. Tá bem? Há outros motivos que a historiografia levanta para o início da Guerra do Paraguai, como o interesse brasileiro em desestruturar a crescente economia paraguaia. Galera, o Paraguai não era uma potência, nenhum projeto de potência econômica na América. O Paraguai havia passado, antes do Solano Lopes, pela ditadura do pai dele,
Foram feitos alguns investimentos na área de infraestrutura, sim, como construção de ferrovias, de telégrafos no país e tudo mais, só que o Paraguai ainda era um país analfabeto, era um país agrário, as indústrias elas não se despontavam na economia, então a gente não pode considerar isso como um fator. Alguns outros que dizem, né, que a Inglaterra viu o Paraguai ameaçar os seus interesses econômicos aqui na América, na medida em que ele se industrializava. Também não podemos afirmar isso a partir do que nós acabamos de dizer. Então a gente afirma que o principal motivo, né, para que a guerra tenha acontecido é esse interesse paraguaio em equilibrar a questão política na Bacia do Prata, ou seja, tirar a hegemonia do Brasil, principalmente, para que ele próprio pudesse ter acesso à livre navegação na Bacia do Rio da Prata. Tá bem? Seguindo então. Bom, então, aliado de Venâncio Flores no Uruguai, de Bartolomeu Mitre na Argentina, o Dom Pedro II no Brasil oficializa aquilo que já existia. O que já existia? Uma aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, quando ele cria a Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai. Ok? E na sequência é declarada então a guerra contra o Uruguai. A Tríplice Aliança, formada por esses três países, declara guerra contra o Uruguai. Por isso que em alguns livros vocês veem assim, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Tá certo? Seguindo então. Bom, no nosso país começa um movimento de recrutamento forçado. Galera, a guerra estava acontecendo, eles precisavam de soldados para lutar. O exército regular tinha soldados, mas esses soldados iam sendo abatidos conforme o conflito acontecia. E eles precisavam repor esses contingentes. De que jeito? Forçando a população civil a se alistar. Ok? E aí cria-se então os chamados voluntários da pátria, que recebiam este broche que vocês acabaram de ver. Dom Pedro II, ele foi o voluntário da pátria número 1. Ele próprio se alistou como voluntário da pátria, e aí eu falo para vocês o seguinte, tá? Dom Pedro II nunca pisou no campo de batalha, né? Ele nunca lutou como voluntário da pátria, assim como os outros que foram forçados a se alistar. Voluntários é um termo aí bastante engraçado nessa questão, né? Bom, neste conflito que a gente está trabalhando, né, a Guerra do Paraguai, que nem eu comentei no comecinho dessa aula, também foram enviados escravos, ok? Os escravos da nação, que ao final do conflito foram alforriados, tá bem? O Paraguai, ele sai na frente, né? Ele consegue invadir partes do território argentino e partes do território brasileiro também. Se vocês observarem neste mapa que acabou de aparecer para vocês aí, vocês percebam que o Paraguai, que é os domínios paraguaios representados por essa linha pontilhada vermelha, eles se estendiam para dentro do território do Mato Grosso e para dentro do território argentino também. Se vocês observarem, né, os paraguaios eles conseguem chegar até Corumbá, no Mato Grosso, né, onde eles invadem a cidade. Então, os paraguaios eles saem na frente neste conflito, tá certo? Bom, só que apesar, né, dessas vitórias paraguaias no início do conflito, a Tríplice Aliança começa a acumular uma sequência de vitórias, dentre as quais, né, a gente destaca as seguintes batalhas. A primeira delas é a Batalha do Riachuelo, que foi aí uma das maiores batalhas navais que já aconteceram na história militar, né, do continente sul-americano, tá bem? E uma das maiores batalhas também da Guerra do Paraguai. Nessa batalha, nós temos ao lado do Brasil, à frente dos navios brasileiros, o Almirante Barroso. O Brasil contava com navios a vapor, diferentemente, né, da Marinha Paraguaia, que contava com navios menores, menos equipados, mais lentos. O Paraguai também sai na frente nessa batalha, porém o Almirante Barroso, percebendo o tamanho dos navios brasileiros frente aos navios paraguaios e a agilidade, muitos desses navios eram navios a vapor, ele então simplesmente joga os navios brasileiros, onde alguns inclusive tinham um casco de metal, contra os navios paraguaios, afundando vários deles e dando ao Brasil a vitória que ele precisava. Tá certo? Com isso, o Brasil, né, depois da Batalha do Riachuelo, ele consegue fechar a navegação para os paraguaios, ou seja, a navegação que o Paraguai tanto queria lá no comecinho do conflito, ela é fechada quando o Brasil vence a Batalha do Riachuelo. Seguindo. Temos a Batalha do Tuiuti, que também foi uma das grandes batalhas que aconteceram
durante a Guerra do Paraguai. E temos a tomada do Forte de Humaitá, que era a última grande defesa paraguaia antes da capital Assunção. Ok? Na Batalha do Forte de Humaitá, você tem o Brasil atacando um forte cujo projeto, né, foi cedido ao Paraguai antes da guerra, obviamente, como um sinal aí de amizade entre os dois países. Então, o Forte de Humaitá ele foi construído com a engenharia militar brasileira. Ok? E nesse momento o Brasil ele estava invadindo esse forte. Era uma defesa bastante formidável, apropriada, né, para a função pela qual ela foi construída. Inclusive ela tinha uma linha de telégrafo que ligava o forte à capital Assunção. Então eles eram equipados, deu trabalho para o Brasil, não foi uma batalha fácil, mas enfim, nós conseguimos superar, né, a defesa paraguaia. Seguindo. E aí, no finalzinho da guerra, já nós temos uma grande ofensiva militar, pela qual o Brasil avança bastante dentro do território paraguaio, chamada de Desembrada. A Desembrada ela vai ser responsável por destruir o exército paraguaio. Tá certo? Aí apareceu para vocês uma imagem que mostra os uniformes, né, os vários uniformes utilizados pelos soldados brasileiros durante o conflito. Ok? E aí, o Paraguai, derrotado, ele não se rende. O seu líder, Solano Lopes, ao invés de se entregar à Tríplice Aliança, ele foge. E Dom Pedro II então ordena uma caçada ao Solano Lopes. Neste contexto, o comandante das tropas brasileiras, o Duque de Caxias, aquela figura que a gente já conversou bastante lá atrás, né, de onde ele surgiu, de onde ele conseguiu prestígio, ele se afasta. Ele chamava, né, a guerra de maldita guerra, porque ela já havia custado muitas vidas, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio, principalmente. Então, Duque de Caxias, tendo este como um dos motivos também, ok, ele se afasta do comando das tropas brasileiras, grande parte contrário a essa ordem de Dom Pedro II de caçar a qualquer custo o Solano Lopes, e quem assume o comando das tropas brasileiras é o genro do Dom Pedro II, o Conde D. Se caso o Brasil continuasse uma monarquia, quando Dom Pedro II morresse, quem seria o rei do Brasil seria este cara, ok? Lá na frente eu vou falar sobre ele novamente. Bom, quando Dom Pedro II inicia essa caçada pelo Solano Lopes, comandada pelo Conde D, a população paraguaia vai ser massacrada. Por quê? Porque o Solano Lopes não estava nem um pouco afim de se entregar. Ele coloca o que restou, né, da população masculina, que naquela altura era formada por crianças e idosos, para poder segurar o avanço do exército brasileiro. Então você começa a ter a seguinte situação. Você começa a ter um exército profissional, armado, treinado em combate, lutando contra crianças e idosos que não tinham a mínima habilidade com armas nem em combate. O que vocês acham que vai acontecer? Óbvio que vai acontecer um massacre da população paraguaia, tá bem? Bom, então, depois de algum tempo perseguindo Solano Lopes, ele é finalmente interceptado pelo exército brasileiro em Cerro Corá, e lá em Cerro Corá ele é ferido mortalmente por um soldado brasileiro, um cavaleiro, e depois ele leva um tiro de outro soldado que termina de pôr fim à sua vida. Ok? Dizem, né, que as últimas palavras do Solano Lopes foi as seguintes: morro com a minha pátria. Tá bem? Tá aí uma charge que circulou bastante na época, ok? É uma pilha de crânios e acima dela a figura do Solano Lopes, ok? Querendo atribuir a ele a culpa por todo esse massacre, né, que a guerra representou. E nós chegamos finalmente nas conclusões, ou seja, o que a Guerra do Paraguai trouxe, né, como consequências. Então, a primeira delas é o aumento do poder do exército brasileiro. E o exército brasileiro com mais poder, mais prestígio, afinal ele havia vencido a guerra, ele passa a exigir maior participação política. Essa participação política não vai vir, e aí o exército então passa a se opor à monarquia. Isso vai ser uma das coisas que vai compor o que nós vamos ver lá na frente como uma questão militar. Tá bem?
O Brasil aumenta sua dívida externa com a Inglaterra, ele teve que pegar dinheiro emprestado, ele comprou armas dos ingleses, enfim, tudo isso fez com que nós passássemos a dever ainda mais dinheiro aos ingleses. As ideias abolicionistas elas vão crescer dentro do exército, como eu disse para vocês, né, lá no comecinho e durante, né, a guerra, o fato dos soldados terem sido recrutados para o conflito, e aqui a gente destaca que eles eram colocados para lutar no lugar dos seus senhores. Então, uma vez que os senhores eram convocados, para não irem à guerra, eles colocavam ou davam ao exército um número de escravos, e esses escravos passaram a ser chamados de escravos da nação, que conseguiram a alforria ao final do conflito. Porém, esses caras voltam para um Brasil onde a escravidão ainda existia. Então, eles voltam vitoriosos da guerra, com prestígio, só que encontram a sua família ainda escravizada e o Brasil em um contexto de escravidão. Então, isso fez com que, dentro do exército, o sentimento abolicionista, a defesa dessa bandeira crescesse. E aí, quando o exército, que já não estava satisfeito com o Dom Pedro II, porque ele não dava ao exército participação política, quando o exército percebe também que, enquanto houvesse monarquia, haveria escravidão, então os soldados, o exército brasileiro começa a compor o movimento abolicionista e, que nem eu já adiantei para vocês, republicano. Bom, que nem eu adiantei, então isso representou a questão abolicionista, que contribuiu para o fim do segundo reinado. E aí nós temos também a difusão das ideias republicanas, ok? Aqui dentro do Brasil. Afinal, tanto a Argentina como o Uruguai eram repúblicas e o Brasil era uma monarquia. Então, devido a essa aliança entre esses países durante a guerra, o sentimento republicano no Brasil ele ganha força, tá bem? Disso surge o Partido Republicano, tá bem? E isso, junto com a falta de participação política, né, dos militares, que nós comentamos lá atrás, vão ser os pontos que vão compor a questão militar e acelerar, ou seja, levar ao fim do segundo reinado. Do lado do Paraguai, a gente pode destacar também algumas consequências. Quais? Nós temos aqui, depois da guerra, a morte de cerca de 94% da população masculina paraguaia, ok? Que foi resultado daquele massacre que eu comentei com vocês agora há pouco, quando o exército brasileiro começa então a caçar literalmente o Solano Lopes, tá bem? O tombo que o Paraguai leva nessa guerra, em termos populacionais e econômicos, foi tão grande que, se a gente analisar a configuração do Paraguai hoje, especialmente econômica, a gente percebe que o Paraguai ainda não conseguiu se recuperar completamente deste tombo que a guerra deu nele, tá bem? Galera, eu volto na nossa próxima aula com a crise do segundo reinado. Muitos desses fatores que levaram à crise do segundo reinado eu já adiantei para vocês aqui. Então entendam que o que nós vamos ver na próxima aula teve suas raízes nesses contextos que nós conversamos hoje. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou!